Agradecer a companhia de vocês nessa tarde para a gente bater um papo, né? Um pouquinho sobre o ócio criativo e a empregabilidade. Agradeço a presença de vocês, esse tempo que vocês estão abrindo aí para a gente estar conversando um pouquinho, para a gente estar aí trocando umas experiências. E eu elegi esse tema para conversar hoje com vocês sobre o ócio criativo e a empregabilidade. E para que eu comece a falar um pouco tanto do ócio como da empregabilidade, eu vou precisar voltar um pouquinho no tempo, para ser mais preciso, lá nos anos de 1995, né, onde tudo começou, porque em 1995 é lançado um livro chamado Ócio Criativo, né? Esse livro foi lançado pelo pelo sociólogo italiano chamado Domenico De Masi. E esse livro, Ócio Criativo, realmente foi um livro que teve um impacto muito significativo no Brasil, no mundo todo, enfim. E a edição brasileira desse livro, esse livro foi lançado aqui no Brasil somente no ano 2000. Essa aqui é a capa do livro, O Ócio Criativo, do professor Domenico De Masi. O Domenico, ele é professor de Sociologia do Trabalho, lá da Universidade La Sapienza, em Roma. E quando eu me deparei com o tema ócio criativo, quando eu mergulhei, né, na profundidade do que ele representava em termos de estar trazendo uma nova visão sobre o trabalho, sobre as relações de trabalho, eu confesso a vocês que eu me apaixonei, né? Me apaixonei porque o livro, escrito pelo professor De Masi, faz uma interpretação muito parecida, né, com as minhas crenças, com a minha ideologia em relação ao trabalho, e esse livro realmente fez com que eu dedicasse, né, a partir dos anos 2000, quando a edição brasileira foi lançada, esse livro me permitiu mergulhar em termos de uma série de pesquisas, né, pesquisas essas que resultaram com o meu doutorado, né? Então, o meu doutorado, que foi somente concluído em 2009, então vocês podem avaliar aí o tempo de pesquisa, né, que a gente teve, né, em termos de verificando nas empresas, aquelas empresas que tinham um ambiente mais voltado ao aquilo que o De Masi, né, colocava como ócio criativo, por que essas empresas tinham um sucesso nos seus negócios em detrimento daquelas pessoas que nem sempre tinham, né, condições de ter uma resposta nas suas operações de uma forma tão eficaz quanto aquilo que o De Masi propunha. Então, eu percebia também, né, isso também foi um objeto de preocupação na época, né, que as empresas, né, elas tinham aquela preocupação do lucro a qualquer preço, né, já naquela época você presenciava ambientes de certa forma tóxicos nas organizações, e tudo isso para mim era alguma coisa assim que incomodava. Então essa literatura do professor De Masi fez com que realmente eu entendesse que a gente poderia propor, né, que a gente poderia ter um ambiente organizacional mais humanizado, em que as relações pudessem ser mais prazerosas, sem, ao mesmo tempo, sem também abrir mão do lucro, da operação que ela é importante. Então, basicamente, o pano de fundo, né, dessa live de hoje é falar um pouco, né, do que é essa essência do ócio criativo que o professor De Masi coloca, e ao mesmo tempo fazer uma conexão, fazer um link com aquilo que hoje já é de conhecimento notório, público, né? Tal empregabilidade, o quanto que o ócio criativo e a empregabilidade, eles podem estar juntos, coesos, e a partir daí a gente tirar um proveito nisso. Então eu queria fazer primeiro uma colocação em termos semânticos para a gente poder diferenciar alguns conceitos, porque na nossa cultura as palavras ócio, ociosidade, elas têm um sentido completamente diferente daquele proposto pelo professor De Masi quando ele coloca, quando ele estrutura a sua teoria. Então, visitando, né, eu tive esse cuidado, visitando o dicionário Aurélio, dando uma olhada no Aurélio, olha o que a gente tem, pessoal, em relação ao conceito do que é ócio para a nossa realidade, o que a palavra ócio ela representa. Tempo que se passa desocupado, né? Falta de trabalho, desocupação,
preguiça, moleza, indolência. Olha o significado que a palavra ócio traz embutido, né, no seu conceito. Quando você vai para ocioso, nós temos aquele que não trabalha, desocupado, inativo, né, improdutivo, desnecessário, inútil. E quando você pega a palavra ociosidade, só para a gente fazer aí a composição de ócio, ocioso e ociosidade, olha o que o Aurélio nos convida em termos de interpretação do que é ociosidade. Qualidade ou estado de ocioso, aquele de quem gasta o tempo inutilmente, ou seja, sem fazer absolutamente nada, inativo, preguiça, indolência, moleza, etc. Então você vê que a ideia que nós temos, né, por conta da nossa cultura, da palavra ócio e dos derivativos que ela nos convida, é um sentido muito pejorativo, né? Então a palavra ócio ela não cai bem na nossa compreensão por conta daquilo que está impregnado na nossa cultura em relação ao que ela representa, que é justamente uma ideia completamente diferente, oposta daquela que o professor De Masi nos deixa enquanto conceituação do que é o ócio criativo. Então, o que significa o ócio criativo? Em que ele se sustenta em termos de uma teoria, né? Então, basicamente é o seguinte, o ócio criativo ele se sustenta em três pilares. Três pilares. Um é o trabalho. Então, é alguma atividade que você realiza e que dessa atividade que você realiza, ela te gera renda e alguma receita. Então, um primeiro pé é um trabalho. O segundo pilar do ócio criativo tem a ver com conhecimento, tem a ver com aprendizado. Em outras palavras, é aquilo que você adquire de conhecimento, é aquilo que você adquire de aprendizado por conta de uma atividade, por conta de um trabalho que você realiza. E o terceiro pilar, que é o que fecha essa tríade do ócio criativo, é justamente aquilo que está voltado ao prazer, é aquilo que está voltado àquela sensação gostosa, prazerosa, de você ter a consciência de ter realizado alguma coisa que para você foi útil, né? Então, na verdade, o que é ócio criativo? É a combinação de um trabalho que você realiza, de uma atividade que você desenvolve, que nela você aprende, que nela você adquire conhecimento e que ao mesmo tempo te dá prazer. E a combinação dessas três variáveis, isso que é importante também chamar a atenção de vocês, a combinação dessas três variáveis é aquilo que amarra, é aquilo que define a ideia. Eles podem ser analisados indistintamente, indiferentemente, sim. Podem cada um ser analisado dentro da sua individualidade? Claro que sim. Mas a ideia do ócio criativo, gente, é quando esses três conceitos eles se fundem, né? Aquilo que o Edgar Morin fala, que eles são tecidos juntos, aquilo que fica integrado, aquilo que é indissociável, tá? Só para te dar uma ideia, para de repente talvez o conceito ficar mais facilmente entendido, vamos imaginar, e as nossas avós eram peritas nisso, a gente quase que não vê, mas se a gente pensar um pouquinho nas nossas avós, elas tinham o prazer, hobby, aquela vontade de fazer para os seus netos, para a família em si, pullovers de lã, suéteres, tá certo? Então vamos pensar a ideia do ócio criativo na confecção de uma malha, de um suéter, de um pullover, né? Se você analisar os novelos de lã, tá, na sua individualidade, cada novelo de lã é um novelo, tá? Mas ele por si só, ele não representa o suéter, ele não representa o pullover. Na medida que a nossa vovó ia lá tricotando, ia dando forma àqueles novelos, ela conseguia transformar a individualidade dos modelos em alguma coisa que se fundia, alguma coisa que era unificada, né? E essa unificação era justamente o pullover, era justamente o suéter, tá? E depois deles, de certa forma, unidos, né, por um processo artesanal de confecção, ficaria difícil você dizer qual é o novelo de qual tipo, qual é o novelo do outro, porque eles estavam
extremamente unidos, estavam extremamente integrados. Uma outra ideia que a gente pode ter para poder associar esse conceito ainda do ócio criativo é, por exemplo, se você se dedica a fazer um bolo de chocolate, por exemplo, né? E se a gente analisar como que você vai estruturar, como é que você vai dar forma a um bolo de chocolate, vamos pensar, por exemplo, nos modelos, né, os materiais que a gente precisa para fazer esse bolo de chocolate. Então, pensa comigo, né, se a gente tivesse que fazer uma lista aqui agora dos componentes, dos materiais necessários para a gente fazer um bolo de chocolate. Então, o próprio chocolate, a gente poderia incluir o leite, a manteiga, ovos, a farinha, tá certo? Então veja, se você dispor desses materiais numa mesa, você consegue ter e analisar cada um deles na sua individualidade. Tá? Então você tem os ovos, você tem a manteiga, você tem a farinha, você tem o próprio chocolate. Mas eles, na sua individualidade, não representam o bolo. O bolo de chocolate ele só existe a partir do momento que houve aquela junção, que houve aquela integração dos materiais. E depois que você, de certa forma, conseguiu unir os materiais, os ovos, a farinha, o açúcar, o chocolate e a manteiga, enfim, na hora que aqueles materiais, na sua individualidade, né, criou forma e virou o bolo de chocolate, né, você não consegue mais separar dele o leite, você não consegue mais separar dele o pó, você não consegue mais separar os ovos. Por quê? Porque está tudo unido, está tecido junto, está tudo integrado. Então essa é a ideia, né, que o professor De Masi nos coloca sobre o ócio criativo. É essa junção de um trabalho que você desenvolve, de um aprendizado que dele você obtém e de uma sensação prazerosa que ele te oferece, que é praticamente indissolível, né? Então, o que acontece? Quando você vê alguém que efetivamente vivencia o ócio criativo e você perguntar para essa pessoa, mas vem cá, o que você está de fato fazendo, né? Para a própria pessoa é difícil dizer se ela está trabalhando, se ela está aprendendo ou se ela está curtindo aquilo que ela está fazendo. Porque, na verdade, ela está fazendo tudo ao mesmo tempo. Ela está fazendo as três coisas simultaneamente. Então, essa é a ideia do ócio criativo, que veja, é completamente diferente aquele conceito que nós temos do ócio por si só, do ócio enquanto alguma coisa que nada produz, que nada gera, que nada realiza, né? Então, eu acho que deve ter ficado claro essa ideia inicial do qual o conceito do ócio criativo. E agora eu queria também abrir esse espaço para que a gente pudesse unir esse conceito do ócio criativo com a empregabilidade e mais ainda, né, trazendo ainda mais um componente que é o momento atual que nós estamos vivendo, né? A grande maioria de nós nesse isolamento social que a gente tá passando atualmente, enfim. Então, o que significa nessa tal empregabilidade? Que nem eu já disse no começo, esse já é um conceito que já está devidamente, eu acho que, pulverizado na sociedade, no cenário acadêmico, a gente trabalha muito isso, enfim, né? Mas para quem ainda, de repente, tem alguma dúvida ou que não tem a ideia clara do ócio criativo, em associação à empregabilidade, a empregabilidade basicamente seria o quê? Aquele poder que nós temos, né? Aquela necessidade que nós temos, né? De você desenvolver permanentemente, né? De você desenvolver permanentemente novos conhecimentos, novas competências para que você possa se manter atualizado e responder às necessidades do mercado de trabalho. Então a empregabilidade é aquela sensação de uma atualização permanente e constante para que você possa responder a essa evolução que também nós vemos no mercado de trabalho, nas exigências que as empresas fazem em relação a ter pessoas no seu quadro de funcionários cada vez mais competentes, cada vez mais engajadas, comprometidas, etc. Uma ideia, né, que eu associo muito à empregabilidade, assim como eu falei do pullover da vovó, do bolo de chocolate, fazendo menção ao ócio criativo,
eu sempre gosto de dar muito essa ideia daquele aspecto da obsolescência dos materiais, né? Daqueles materiais que de repente pelo seu uso acabam ficando enferrujados pelo tempo, né? Então, o que acontece? De repente você tem um equipamento que ficou enferrujado, ele já não consegue mais responder àquele objetivo final, né, que ele se propunha. O que na verdade acontece com esse produto, com esse objeto? Em tese você encosta, em tese você vai substituir por um novo, né? Pare para pensar, né? Quantos de vocês que estão me assistindo agora, de repente já trocaram 2, 3, 5 vezes, enfim, os seus telefones celular, cada vez buscando um com um poder de memória maior, cada um buscando um celular com um nível de qualidade visual melhor, enfim. Normal, é produto da evolução, é produto de tecnologias que cada vez mais aparecem, de certa forma, substituindo aquelas mais antigas, né? De repente, um produto que ficou enferrujado, não tem mais aquela condição de uso, o que você faz? Você vai ser obrigado a parar, encostar e, de repente, partir para uma aquisição de um produto novo que, de repente, atenda à sua necessidade, aos seus requisitos, né? Quando o problema é o produto que ficou enferrujado, quando o problema é o produto que ficou fora de uso, nenhum problema, tá? Você faz a sua poupança, você vai a uma loja, você faz uma pesquisa de mercado e acaba substituindo aquele produto antigo, obsoleto, por um produto novo e, ok, a vida continua, a fila anda. Então veja, onde que eu quero chegar fazendo essa associação da ferrugem nos produtos com o conceito da empregabilidade. Quando é o produto que fica obsoleto, quando é o produto que fica enferrujado, você o substitui, né? E passa a usar aquele novo que você acabou adquirindo. Agora, veja, né? Traga para você agora essa ideia da empregabilidade em relação à sua carreira profissional, ao seu desempenho profissional, às exigências que as empresas estão fazendo, né? E aonde que eu quero chegar? Simples, né? Que aquele profissional que não se atualizou, aquele profissional que não se aperfeiçoou, ele vai ficar, de certa forma, banido no mercado de trabalho, né? A empresa não vai querer tê-lo como um colaborador, né? Então, enquanto é o produto que ficou enferrujado, nenhum problema, você substitui. O cuidado é você não deixar a sua carreira te enferrujar, porque isso significa que você vai ter sérios problemas de repente, continuar operando no cenário empresarial, né? E obtendo o seu ganha-pão, enfim. Então, essa é a ideia da empregabilidade, não permitir que você crie ferrugem, né, do ponto de vista de uma obsolescência profissional. Bom, a partir do momento que a gente já citou a empregabilidade e o ócio criativo, agora vem a grande junção que eu queria fazer para vocês, e foi por essa razão que eu decidi abrir essa live hoje para a gente estar conversando sobre isso. A grande maioria de nós, né, está vivendo aí essa situação desse isolamento social por conta do Covid-19, enfim. Mas eu não sei se vocês já perceberam, e se não perceberam, parem para dar uma olhadinha o quanto que de conteúdo, gente, está sendo disponibilizado por professores, consultores, universidades, tá? Então, é um momento que você, de repente, pode usar na sua casa. Eu sei que mesmo estando em casa, você tem atividades de forma remota para fazer, você tem os seus trabalhos domésticos que você... Enfim, eu sei de tudo isso, né? Principalmente nós que trabalhamos na universidade, né? O que nós professores, né? Quem pensa que nós professores estamos de férias está totalmente enganado. Acho que os professores nunca trabalharam tanto como agora, principalmente no sentido de converter, né, as nossas aulas presenciais em remotas, né, porque a gente foi pego de surpresa, né, ninguém nos avisou, né, com antecedência que isso ia acontecer. A gente está trocando o pneu com o carro em andamento, né? Então aproveite, né, esse tempo que você de repente tem, né, de permanecer mais na sua residência, com seus familiares, dando conta dos seus afazeres, mas procure, né, aproveitar também esse tempo para desenvolver a sua empregabilidade, né? E o que eu quero dizer com isso?
Acabei de dizer, o que tem de conteúdo bacana sendo disponibilizado, e conteúdo, gente, olha, de forma gratuita aqui, empresas, professores, consultores, profissionais das mais diversas áreas, né, estão disponibilizando. Aproveite parte do seu dia, né, e de repente use esses materiais, use esses conteúdos ao seu favor. Falar de empregabilidade, né, é algo assim muito pessoal, porque cada pessoa sabe, né, os seus pontos a desenvolver. Então a minha sugestão, e aí vai uma dica que eu deixo para vocês, é o seguinte: pare um minuto para pensar, né, naquilo que a gente costuma dizer o seguinte, aquilo que a gente faz em termos de trabalho de coach, né, que a gente usa muito esse expediente. Pare um minuto para você, né, se recolhe um minuto e faça uma relação. De um lado, você coloca os seus pontos fortes, aquilo que a gente costuma dizer, as suas fortalezas, aquilo que você tem de bom, né? Aquilo que profissionalmente o mercado reconhece que você faz e faz bem, aquilo que seu gestor, a sua gestora seguidamente reforça como um fator positivo que você faça. Coloque essa relação, né? E do lado dessa relação, coloque aqueles seus pontos que você lá no fundo sabe que são pontos de crescimento, pontos de melhoria para você e para a sua carreira. Pontos que você acredita que pode desenvolver. E aí que eu falei, né? Essa relação ela acaba sendo muito pessoal, porque cada um vai, de certa forma, entender nessa reflexão, nessa autorreflexão que você vai fazer, né? Cada um vai obter a sua lista, né, dos pontos fortes, das suas fortalezas e assim como os seus pontos de melhoria. E a partir daí, você estabelece, aí já é uma segunda dica, né, um plano de ação. Na hora que você já listou os seus pontos fortes, ok, isso aqui são os pontos fortes, eu tenho, legal, o mercado reconhece, a minha avaliação de desempenho comprova que isso eu faço e faço bem, ok. Deixa eu dar uma olhadinha naqueles pontos que eu preciso desenvolver. E aí depende muito, pode ser que para algumas pessoas, né, vai se destacar a necessidade de você se aperfeiçoar, de você se desenvolver num segundo idioma. Ok, de repente, olha, idioma é alguma coisa que de repente eu devo me preocupar um pouquinho mais. Talvez para uma outra pessoa, ele saiba, ele já teve algum feedback desse, e talvez para ele a necessidade dele desenvolver o seu processo de comando, de liderança, seja algo interessante. Puxa, liderança, vamos trabalhar isso um pouquinho. Pode ser que para uma outra pessoa seja a comunicação, para uma outra relacionamento interpessoal, para uma outra conflito, essa administração de conflitos que de repente ele não consegue fazer de uma forma interessante. Então, cada um, de repente, vai estar com a sua lista de pontos a desenvolver. E eu acho, gente, acho que cada um de nós sempre vai encontrar algum ponto de crescimento, algum ponto de melhoria, algum ponto de desenvolvimento. Então, a partir do momento que você tem claro para você, né, de repente, esses pontos a se desenvolver, né, junte isso com o ócio criativo, né? Procure alguma coisa nesse momento de isolamento que de repente pode ser alguma atividade que você venha a exercer, né? Que de repente nela você possa estar aprendendo, e aí você faz conexão com a empregabilidade, né? Os conceitos acabam se juntando, né? E alguma coisa que seja prazerosa, né? De repente é um vídeo que você vai assistir, coisa que de repente você não tem tempo no seu dia a dia, né, de trabalho, de repente é um livro que você vai ler, né? Tá certo? De repente é um portal, você vai entrar, você está com uma ideia na cabeça, né? De repente está aí dentro de você essa sementinha do empreendedorismo. Puxa vida, consulte o site do Sebrae. Eles estão disponibilizando uma série de conteúdos, né, online de forma gratuita, instituições de ensino a mesma coisa. Então aproveite esse momento para que você possa gerar alguma coisa interessante, né, tá certo? Interessante para você, que de repente lhe dê uma satisfação e que avance no seu conhecimento, tá certo? Então essa é a dica que eu queria deixar com vocês nessa live de hoje, né? Você de repente aproveitar esse tempo, né, que a gente tem ainda de isolamento, e nós não sabemos o quanto vai durar, essa é a verdade, os números são muito confusos, né? As estatísticas ou as informações que a gente recebe, elas são meio que difusas ainda, né?
Mas aproveite esse tempo que nós temos para, de repente, você desenvolver, potencializar, alavancar a sua empregabilidade de uma forma que seja prazerosa, positiva e etc. Né? Obrigado aqui pelas mensagens, né, que elas estão passando, a gente acaba às vezes não respondendo, né? Rossol Passeios, né? Para o empreendedorismo, Rossol Passeios, uma empresa de turismo, né, de viagem super bacana, né? Obrigado pela presença aqui na live com a gente. Para o empreendedor, né, uma coisa interessante, o conceito do ócio criativo, aliás, os conceitos, né, tanto de ócio criativo como da empregabilidade, para mim, assim, eles valem para o trabalhador normal, CLT, se a gente pode colocar assim, né, para o trabalhador convencional, né, ainda ligado a CLT, vale para o trabalhador autônomo, né, e vale também para o empreendedor. Né? Então, o empreendedor também, na minha opinião, vai ter maiores chances de sucesso profissional se ele conseguir, na essência, né, do seu negócio, do seu plano de negócios, da sua atividade, conseguir a junção, a combinação de uma atividade que ele vai realizar, vai ser uma atividade que constantemente vai fazê-lo crescer enquanto pessoa, enquanto profissional. Então aí você tem o componente conhecimento, estudo embutido e que ao mesmo tempo vai lhe dar prazer. Então a ideia do ócio criativo vale para o empreendedor, como também vale para ele, empreendedor, se você pensar que é uma pessoa física que vai assumir uma postura de entidade jurídica, né, um aprendizado constante, porque o mercado aí fora muda a cada dia. Certo? Aquilo que deu certo ontem, aliás, se tem, né, eu sempre digo isso para os meus alunos na universidade, né, se tem um ditado que para mim é o ditado mais mentiroso, né, que é o ditado mais mentiroso da administração, eu não sei quem o inventou, né, eu sei que ele é uma palavra de efeito, é uma frase de efeito, e por ser uma frase de efeito ele ganhou assim uma dimensão, uma proporção fenomenal, mas para mim, ele é o ditado mais mentiroso da administração, que é justamente esse, você conhece, não é novidade. E qual é esse ditado? Time que está ganhando não se mexe. Né? E por que ele é mentiroso? Porque se esse ditado fosse verdade, né, dá uma olhada nos carros que nós temos aí fora, né? O quanto de tecnologia, de conhecimento que você tem embutido num carro, né? Se o time que está ganhando não se mexe, a gente estaria andando aqui, né, em São Paulo, em qualquer capital, com charretes ainda, porque a charretes é bons instrumentos de locomoção. Né? Se o time que está ganhando não se mexe, para que luz elétrica? Nós estaríamos aqui sendo iluminados por velas, né? Menção aqui ao o grande guru da minha geração, né, o Drucker, né? E o Drucker justamente falava isso, né? Você precisa justamente ir numa direção contrária a essa time que está indo no mexe, né? Você deve inventar, você deve fazer nascer, né? Você deve criar coisas, né, que de repente o seu cliente nem imagina que vai precisar, mas quando ele se depara com aquilo que de repente foi produto de uma invenção sua, de uma inovação sua, da sua empresa, ele fala assim, puxa vida, eu não sabia que isso existia, tenho vontade de adquirir e vou acabar comprando. Então, eu acho que seria interessante jogar fora aquela mentalidade retrógrada, antiga, né, de time que está indo não se mexe, e numa linha a mais do Peter Drucker, né, que de repente seria interessante a gente ter a coragem, né, eu sei que é duro isso, né, para o empreendedor, para o empresário, eu sei que é duro, né, eu que dou treinamento, consultoria em empresas, eu sei o quanto que é duro para muitos empreendedores, para muitas pessoas que possuem negócios próprios, né, o que eu vou dizer agora, mas o Drucker já sinalizava, né, é importante você ter a coragem de transformar os seus produtos, né, de uma forma obsoleta, né? Ou seja, você empreendedor fazer com que o teu produto saia de linha e automaticamente colocando um produto novo, com mais conhecimento, com mais tecnologia, né? Então é preferível você tomar essa decisão do que de repente o seu cliente chegar com alguma coisa nova e acabar
roubando o mercado, e aí você até recuperar o market share, né, que nem a gente fala, né, o teu posicionamento de mercado, você vai ter uma dificuldade, enfim, um esforço extremamente maior. Então, ter a coragem de tornar os nossos próprios produtos obsoletos e colocando novos no lugar seria também um desafio interessante. Mas para ir já fechando essa live, eu só queria dizer para vocês o seguinte, ainda voltando um pouquinho aquele aspecto da empregabilidade, né? Então você já fez a sua lista, seus pontos fortes de um lado, os pontos de melhoria de outro, né? Estabeleça, gente, uma prioridade, isso também é importante, né? Você não adianta querer abraçar o mundo de uma vez só, de repente você não vai conseguir. Estabeleça os pontos que para você são prioritários. E mais do que isso, talvez aí já é a terceira dica, depois que você estabelecer uma prioridade, estabeleça também, escreva isso, estabeleça prazos, né, e metas que você quer alcançar, né? E é importante que você escreva, e eu vou te dar um número, né? As pesquisas dão conta que 80%, né, 80% daquilo que você escreve e se compromete em fazer, tem mais chances de sucesso daquelas coisas que ficam só hipoteticamente armazenadas na nossa cabeça, porque com a correria do dia a dia elas acabam sendo esquecidas, passam coisas na nossa frente e a gente acaba às vezes esquecendo um detalhe. Mas se você escreveu, se você tem essa relação sob domínio, se compromete com ela, eu acho que você vai ter chance sim de ter um sucesso nesse período de tempo, né? E que esse período de tempo possa valer, né, como experiência e como modelo para a nossa vida. É que eu falo, o tempo que nós já passamos nesse isolamento social e que nada fizemos em prol da nossa empregabilidade, esquece. Você não consegue voltar, você não consegue recuperar o tempo perdido, né? Tá certo? Então tente fazer algum tipo de plano, tente fazer algum tipo de ação daqui para frente, né? Eu tenho certeza que se você fizer isso, se você se predispor, né, a fazer essa introspecção, a você fazer essa reflexão, a entender a quantas anda a sua empregabilidade, o que você precisa fazer, o tempo que você espera para atingir uma meta, tudo isso combinando, né, com alguma coisa que seja prazerosa para você, porque o aprendizado num ambiente descontraído, leve, ele é muito mais fácil de ele ocorrer do que aquele ambiente pesado, tóxico, opressivo, né? Então, se você de repente ter esse cuidado de seguir essas dicas, eu tenho certeza que em um espaço de tempo pequeno você vai conseguir potencializar a sua empregabilidade e vai ver o quanto que você aproveitou nesse tempo de isolamento social. Tá bom? Gente, eu queria agradecer demais a quem abriu esse espaço, né, para estar aqui nessa live, espero ter ajudado, né? E em breve, né, a gente fica aí o convite, em breve a gente chama vocês para um outro papo. Não é uma aula, não é simplesmente um papo, né, para que eu possa também estar usando, né, exercendo o meu ócio criativo, porque confesso, eu estou com uma saudade enorme da sala de aula, né, porque a gente na forma remota é gostoso, a gente fica em casa assim, mas a sala de aula, para quem adora, é uma coisa assim que a gente sente muita falta, né? Então, tomara que a gente em breve possa rever os atuais alunos, enfim, aquele ambiente acadêmico, e em breve, enquanto esse isolamento ainda persistir, mas pelo menos a gente bate um papinho aí pelas formas remotas, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigado, um beijo no coração de vocês e a gente se vê em breve, tá bom? Tchau, tchau.